Salmo de número 137, saudades da pátria. Junto aos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Portanto, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, e se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque dizia: arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filhas de Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aqueles que te retribuir, consoante o que nos fizeste a nós. Feliz aqueles que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Nós temos um salmo, aqui o Salmo 137, que não diz quem é o autor, mas nós, como já foi falado várias vezes para vocês, nós temos 50 salmos que são anônimos. Então pode ter sido qualquer um desses anônimos, ou os filhos de Corá, Elã, porque cada um escreveu salmo. Salomão escreveu 2, Moisés não escreveu 1, e Davi 73 salmos, mas esse salmo de número 137 não nos define aqui quem é o autor dele. Mas, todavia, esse salmo nos mostra o sofrimento da invasão de Babilônia a Jerusalém. Como o povo sofreu na invasão de Babilônia, levando cativo o povo de Israel. Então, o Salmo 137, quando diz saudades da pátria, é porque eles estavam em outra pátria. Eles estavam em Babilônia. Eles estavam cativos. Eles tinham sido levados como escravos. Foi profetizado há muitos anos atrás, por Jeremias, por Ezequiel. Foi profetizado pelos profetas do passado, que eles entrariam no cativeiro. E eles foram para o cativeiro babilônico. E a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém não foi apenas para pegar os cativos e levar presos. Eles eram cruéis. Eles foram muito cruéis. E os edomitas, que eram os descendentes, né, de Abraão, descendente de Esaú, da linhagem de Abraão, parente próximo dos israelitas, eles se alegravam. E eles apontavam até quem estava fugindo para poder os babilônios pegar. Eles eram cruéis. Embora fosse parente praticamente do povo de Israel, eles entregavam o povo na mão do adversário. E isso acontece muito hoje, infelizmente. Isso acontece hoje, inclusive nos nossos dias, né? As pessoas que não querem ver o seu bem, elas nos entregam de mão beijada para o adversário. Os nossos inimigos, quando estão nos buscando, tem pessoas que gostam, né? Parece que se sentem bem fazendo a maldade. Há pessoas que se sentem bem com a maldade, né? Se sentem bem. Então, os edomitas eram um povo que era praticamente parente de Israel. Mas, quando os invasores entraram em Jerusalém, eles entregavam. Lá em 586 a.C., na invasão de Babilônia. Veja bem, olha o que acontecia naquela época, gente. Aqui no versículo de número 7, pastor Humberto me trouxe a caneca, quer ver? Não pode me dar de exercício. Versículo 7 diz: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, os edomitas. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém,
Porque diziam, olha o que eles diziam. Arrasai-a até seus alicerces. Veja aqui. Eram parentes praticamente do povo de Israel. Mas quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, eles diziam, arrasai até os alicerces, derruba ela, destrói. Nós estamos vivendo um período que parece que nós não chega nem perto do que acontecia lá na invasão de Babilônia a Jerusalém, mas nós estamos praticamente vivendo, olhando para o lado espiritual, nós estamos praticamente vivendo esse período. Pega a água, meu amor. A garrafa está vazia. Faz um favor. A canequinha aqui que eu ganhei, gente, ó. É a lembrança aí de Pernambuco. Então, veja bem. Olha o que eles diziam. Arrasai-a até seus alicerces. Lá, 586 a.C., nessa invasão, os edomitas diziam esta palavra, arrasai-a até os alicerces, ou seja, acaba com ela de vez, destrói ela de vez. Então, um povo que estava ali, que poderia estar junto, se condoendo, sofrendo com o povo que estava sofrendo, não, eles davam força para o inimigo destruir Jerusalém. Então, parece que nós estamos longe do período da invasão de Babilônia a Jerusalém, mas nós olhando hoje para os dias atuais deste século, nós não estamos vendo Babilônia invadindo Jerusalém, mas nós estamos vendo o invasor inimigo que entra e arrebata as nossas crianças. E eu vou dizer, porque naquela época da invasão de Nabucodonosor, Babilônia a Jerusalém, eles pegavam as crianças de colo, tá bem? Olha a crueldade. Eles pegavam os recém-nascidos do colo das mães e jogavam nas pedras. Eles faziam isso. Veja a crueldade, a maldade. Está aqui no versículo de número 8. A filha de Babilônia, que vai ser assolada. Isso aqui é porque quando a pessoa planta, ela colhe. Versículo 8. A filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir. Veja aqui. Feliz aquele que retribuir, consoante o que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Era isso que eles faziam. Era isso que eles faziam. Eles arrancavam as crianças dos braços das mães. Quando Babilônia invadiu Jerusalém, né, lá no ano de 586 a.C., eles arrancavam as crianças recém-nascidas do colo das mães e batiam com elas, matavam elas na pedra. Então veja a oração do salmista aqui. Agora olha para nós hoje, no século 21. Veja hoje o que as autoridades desse tempo estão fazendo com a lei aprovada, né? Com a lei aprovada, que pode ainda uma mãe até com 9 meses de gestação. Eu não posso nem falar a palavra aqui, que você já sabe o que é, senão eles derrubam a minha live. É isso mesmo. Eles faziam desta forma. Agora veja aqui. O que nós estamos vendo hoje? O que nós estamos vendo hoje aqui? No século 21, nessa geração, na nação brasileira. A lei aprovada pelo excelentíssimo cabeça de ovo, a lei aprovada por ele é que uma criança que até 9 meses pode, no ventre da mãe, ser tirada. Então parece que nós estamos longe da invasão de Babilônia a Jerusalém, mas quando nós olhamos para cá hoje, para esses dias hoje, a crueldade é a mesma. A crueldade é a mesma. Nós estamos vivendo nesse tempo praticamente a mesma crueldade de quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. A crueldade continua sendo a mesma. Porque quando se
se aprova esse tipo de lei, é uma prova de que esse invasor, naquela época que era Nabucodonosor, hoje nós temos outros invasores com outros nomes, mas com o mesmo espírito maligno da época de Nabucodonosor. Então a crueldade, o requinte de crueldade é tão grande, que o salmista começa agora a dizer no versículo 8, a filha de Babilônia, que vai ser assolada, e nós acreditamos que vai. Porque se o mesmo espírito que atuou lá atrás, o mesmo espírito que trabalhou lá atrás, né, na invasão de Jerusalém, porque foi algo profetizado pelos profetas, aconteceu. Eles foram cativos para a Babilônia, foram. A partir do primeiro versículo que diz, junto aos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembrando da pátria deles. E certamente ficou na memória deles essas crueldades. Quando eles se assentavam na beira dos rios, né, o próprio Ezequiel tinha lá o rio Quebar, aonde ele ficava, né, recebendo as maiores profecias do Senhor, também em Babilônia, cativeiro também. Eles ficavam lembrando, sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembrando-nos da cidade, uma cidade que foi construída. Davi levou essa cidade para Jerusalém, o centro de adoração, o centro religioso que Davi implantou na cidade de Jerusalém, foi destruída pela invasão dos babilônios. Foi destruída, né? Foi totalmente jogada no chão, e a crueldade foi tão grande que eles acabavam com as crianças. Além de destruir não só a cidade, eles pegavam as crianças e faziam desta forma. Então, eles faziam daquelas pessoas tocha humana. Então eles foram muito cruéis, muitos. E depois deles vieram os romanos, que também não deixaram nada por fazer também, foram cruéis também. Então esse requinte, esse nível de crueldade do passado, parece que aconteceu só lá atrás, mas nós conseguimos presenciar ainda hoje um nível de crueldade praticamente semelhante ao do passado. Quando nós olhamos para a ilha de Marajó, quando nós olhamos para as crianças que são psicologicamente, fisicamente abusadas, quando nós olhamos para as leis aprovadas pelos homens desta geração, nós vemos que o mesmo espírito maligno que na época, né, tanto na época de Herodes, como na época de Nabucodonosor, ainda tem esse espírito absurdo, esse espírito maligno, que daquela época fazia lá atrás, ainda faz no dia de hoje, apenas com personagens diferentes, mas o espírito é o mesmo. O espírito maligno ainda continua sendo o mesmo, mas só mudou os personagens. O Herodes, que acabava com crianças, o Herodes que na época pegava as crianças de 2 anos para baixo, né, que inclusive o próprio Moisés teve que ser colocado num cestinho para ser livre da morte. Então hoje só mudou personagens, porque o espírito, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Esse mesmo espírito que veio para matar, para roubar, para destruir, ele continua ainda hoje sendo totalmente abusivo, cruel, maligno, da mesma forma que foi no tempo passado. E aí o povo fazia o quê? Assentava-se no cativeiro, junto aos rios de Babilônia, e chorava, lembrando de Sião. Aí, versículo 2 diz, e nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porque o povo de Israel era um povo adorador, eram levitas, eles subiam as escadas de Jerusalém adorando. Então eles chegaram em Babilônia, no cativeiro, eles penduraram as harpas. Eles não queriam mais louvar. Eles tinham motivo para cantar? Não tinha. Eles não tinham motivo para cantar. A memória deles, o que eles tinham, era daquelas crianças arremessadas nas pedras. É de ver suas mães desesperadas, chorando, gritando, e muitas delas foram mortas naquele período. Agora eles, ainda assim, zombando do povo de Jerusalém, eles diziam, versículo 3, portanto, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Os que nos destruíram
queria que nós alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos vossos cânticos de Sião. Versículo 4. Mas como entoaremos cântico do Senhor em terra estranha? Como é que vai cantar lembrando que as crianças tinham sido arremessadas nas pedras? Como cantar vendo as famílias em desespero, sofrendo, chorando? Eles assentavam e choravam. Porque qual que era a primeira impressão que dava ali? Eu estou sofrendo. Eu tenho uma memória aqui que está me fazendo sofrer. Porque lembrar de Sião, lembrar do período que cantava em Jerusalém, dos degraus que subiam para ofertar o culto ao Senhor, entoando salmos, agora não tem como, eles estão em Babilônia. E ainda tem um trauma de ver o que eles presenciaram. Você pode observar no livro de Jeremias, né, no livro de Eclesiastes, se não me falha a memória, você vai ver Lamentação de Jeremias. Você vai ver no livro de Lamentação de Jeremias, Jeremias foi o único profeta, né? Jeremias foi o único profeta ocular. Jeremias viu com os olhos dele as atrocidades cometidas pelo rei de Babilônia em Jerusalém. Jeremias viu. Por isso, Lamentação de Jeremias tem tanta lamentação, porque ele presenciou essas coisas. E aí, quando ele diz: eu quero trazer à memória as coisas que me podem dar esperança, porque ele estava lembrando do que ele viu. Ele viu o que aconteceu lá. Ele viu. E não foi coisa boa de se ver. Foram coisas terríveis. Então, Jeremias, quando ele vê essas coisas, ele vai dizer: eu quero trazer à memória as coisas que me podem dar esperança. Porque se ele for continuar, ficar lembrando das coisas que ele via, ele simplesmente viveria uma vida de sofrimento, de choro, de tristeza. Mas ele disse: eu vou trazer à memória as coisas que me podem dar esperança. Porque certamente ele vai dizer: como é que eu vou ficar vivo? Como é que eu vou viver pensando nessas coisas? Você às vezes pode estar se perguntando: como é que eu vou conseguir viver lembrando de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta dor? Louvado seja Deus. Vou trazer para vocês aqui. É para vocês saberem onde é que está. Lamentação de Jeremias. Lamentação de Jeremias, capítulo 3. Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 21 ao 26. Deixa eu ver aqui para vocês aqui. O que está escrito lá? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por que Jeremias fala isso? Porque Jeremias presenciou o sofrimento. Jeremias presenciou. Ele viu a crueldade do povo cometido lá. Ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Louvado seja Deus. Então, Lamentação de Jeremias define todo o sofrimento que Jeremias presenciou na época da invasão de Babilônia, do cativeiro babilônico. Então, percebe que alguém vê uma situação como essa, uma tragédia como essa cometida por Nabucodonosor, quando invade Jerusalém, vai fazer o quê? Vai sentar e vai chorar. Vai chorar. A alma mais insensível, a alma mais que tem menos sensibilidade ao sofrimento, ela vai pelo menos pensar na tragédia que aconteceu. Eu não vejo pessoas que conseguem se alegrar com tragédias. Eu fico pensando como é que as pessoas conseguem ser tão má a nível de se alegrar com algumas situações que acontecem, não só no Brasil, mas a nível de mundo. De mundo. Algumas pessoas se conseguem. Então, essas pessoas são aí descendentes de Edomitas, de Esaú, né? Da família lá de Esaú. Então, você veja bem, essas pessoas que são parentes ou praticamente vizinhas, ela quer dizer que são os próprios cristãos, são os próprios crentes, são pessoas que são
da nossa parentela espiritual. E elas se alegram quando vê a maldade sendo acometida. Por que elas se alegram? Porque são as pessoas que deveriam estar ajudando e, portanto, elas estão se alegrando com a desgraça do outro. Por quê? Porque tem pessoas que são más. Esse espírito que lá atrás as pessoas que são lá atrás cometidas por essas coisas, é muito fácil você entender, porque elas são pessoas que têm os mesmos sentimentos dos edomitas, que tem o mesmo sentimento, esse espírito maligno de Nabucodonosor. Então, quando eles pedem para cantar, vão cantar como? Vou cantar como estando em terra estranha. Nós cantávamos em Sião, adorando o Senhor. Agora num cativeiro, lembrando quantas crianças foram mortas, quantas pessoas passaram um processo de destruição por Nabucodonosor. Aí eu vejo agora o salmista, no versículo de número 7, no verso de número 7, ele está dizendo: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom. Aí eu chamo a sua atenção para sabermos direcionar a nossa oração. Obrigado você que curte o nosso trabalho. Você que está curtindo, obrigado. Veja bem, o verso número 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai até os seus alicerces. Versículo 8. A filha de Babilônia, que vai ser assolada. Vai ser assolada. Feliz aqueles que te retribuir consoante o que vocês nos fizeram. Veja o coração do salmista. O coração do salmista. Aqui. Dentro do cativeiro babilônico. A indignação do salmista. Ele diz no versículo 3. Portanto, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Os que nos destruíram pediam para alegrá-los. Eles nos destruíram e quer que nós ficamos cantando para eles. A definição disso aqui é o que o salmista está dizendo. Eles nos destruíram, eles acabaram com a nossa esperança, acabaram com as nossas forças e ainda quer que a gente fique cantando para eles. É isso que o salmista está dizendo. Aí quando vai chegando o versículo 7, ele vai dizer: Senhor, lembra, Senhor, não te esqueça, Senhor, do que eles fizeram conosco. E aí ele vai no seu coração revoltado, ele vai dizer: feliz aquele que fizer com vocês o que fizeram conosco. Parece uma oração contraditória ao que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, versículo de número 43. Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai-vos a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 43 e 44. Agora vai para o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6. Parece que o salmista está orando contrário ao que o Senhor ensinou. Agora vai para Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 10. Na abertura do 5º selo. Veja bem. Apocalipse, capítulo 6, versículo de número... Vou ler o 6 e o 10. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, Senhor? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Olha isso aqui. Presta atenção nesse versículo. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E cada um foi dado uma
cumprida a veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Nós temos visto aqui os mártires que começavam a dizer: Senhor, até quando vamos ter que esperar para o Senhor vingar essa gente que derramaram sangue inocente? Até quando vamos aguardar? Ó grande dominador, até quando vamos aguardar para o Senhor vingar o sangue dos inocentes, de tudo que o Senhor viu naquela época? Aí o Senhor disse aqui no Apocalipse para eles aguardarem mais um pouco, até que se cumprisse os outros que também haveriam de passar pelo mesmo período que eles passaram. Não que Deus não esteja vendo, não que Deus não está vendo, não que Deus não está olhando a injustiça, mas há um período de oração. O salmista diz: quem dera, feliz aqueles que fizeram com vocês o que vocês fizeram conosco. A nossa vontade, como ser humano, é dizer: Senhor, cumpra neles o que eles fizeram conosco. Essa é a nossa vontade de ser humano. Um senso de justiça, porque Mateus capítulo 5, versículo 7 ou 10, se eu não me engano, diz: bem-aventurado é aquele que tem sede e tem fome de justiça, porque eles serão fartos. Eles serão fartos. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Versículo 6 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós temos sede, nós temos fome de justiça. Então o salmista está dizendo: Senhor, feliz aquele que pegar dos seus filhos e arremessar nas pedras também. Olha a indignação do salmista aqui. Da forma que aconteceu com eles, ele estava desejando que acontecesse com seus inimigos. É uma oração de indignação. Eles estavam em cativeiro, eles estavam com memórias ainda destrutivas, e nós temos que tomar muito cuidado, porque os nossos traumas, o nosso sentimento ainda vivo de coisas que nós temos visto, é de dizer: Senhor, destrói-os também. Destrói-os também. Faça com eles o que eles fizeram conosco. Faça com eles o que eles fizeram conosco. Esse é o nosso sentimento de revolta. A oração do salmista aqui é um sentimento de revolta. Ele está revoltado. Eles estão assentados chorando em frente ao rio de Babilônia, lembrando das crueldades, das atrocidades cometidas pelo Nabucodonosor. E eles agora estão dizendo: Senhor, lembra-te. Ei, calabandaraçou. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom. Não esquece deles não, Senhor. Na sua ira, no dia do juízo, não esquece dessa gente cruel. O salmista diz: não esquece, Senhor. Se lembra do que eles fizeram com nossos filhos, com os filhos do teu povo. Não se esquece dessa gente para dar a sua justa retribuição. E isso nós sabemos que isso está claro no livro de Gálatas. Que Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Essa indignação no coração do salmista também pode ser a sua indignação, também pode ser a nossa. Embora Deus não faça nada segundo a nossa indignação, mas segundo as obras de quem comete essas atrocidades, eles colherão. Eles colherão. Porque ninguém vai plantar abacaxi e colher manga. Ninguém vai plantar limão e colher laranja. Não. Você plantou a maldade, a crueldade, você vai colher. Tanto é que Babilônia foi assolada pelos assírios. Eles invadiram Jerusalém, Deus permitiu, depois Deus levantou os assírios para invadir Babilônia. Então sempre tem a colheita. Babilônia plantou dentro de Jerusalém a sua crueldade, a sua malignidade, as suas atrocidades, as suas crueldades, mas aí Deus pegou, depois levantou os assírios para invadir
Babilônia. E muitos deles também foram feitos cativos. Então veja bem, sempre virá da parte de Deus, não minha, não sua, não nossa, porque nós queremos ver isso depressa, nós queremos ver o Senhor agir agora, agir já, e não é assim que Deus age. E nós temos sede, nós temos fome de justiça, e segundo esse desejo de justiça, essa fome de justiça, que nós oramos. Senhor, lembra do que essa gente está fazendo. Lembra, e o Senhor vai dizer assim, eu estou bem, muito bem lembrando. Segura aí que eles vão receber a sua justa colheita. Segura aí que eles vão receber. Assim como o Senhor disse para os mártires no Apocalipse, no capítulo 6, versículo 23 a seguir. 43 a seguir. Segura aí, aguarda aí que eu vou honrar vocês. Porque eles fizeram, eles vão pagar. O que eles fizeram, eles vão pagar. Então eu termino aqui quando o versículo 8 diz: a filha da Babilônia, que vai ser assolada. E foi. E foi. Babilônia foi assolada. Babilônia foi assolada. A filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante ao que fizeram a nós. E isso aconteceu. O Senhor deu a devida, a justa retribuição aos babilônios, ao povo de Babilônia, quando os assírios invadiu Babilônia. Então nada fica impune. Por mais que você ache que vai ficar impune, não vai. Deus está vendo. Deus está nos céus, olhando tudo que passa na terra. Nada passa sem que Ele veja. Nada passa. Tudo que o homem faz nessa terra de mal tem a sua devida retribuição. Isso aí você pode ter certeza. Ninguém que planta maldade vai colher bondade. Ninguém que planta atrocidade vai colher benignidade, né? Justiça, amor, não. Plantou, vai colher. Porque Deus não te deixa ser zombado, escarnecido. No tempo do Senhor, na hora do Senhor, eles vão colher a sua devida retribuição. A colheita vai chegar. Você não pode escolher a colheita, você pode escolher a semente. A semente você pode escolher. Você pode escolher a semente que você quiser plantar. Agora a colheita não tem escolha. Você vai plantar, você vai colher. Então você plantou maldade, você vai colher maldade. Você plantou bondade a sua vida inteira, você vai colher. Das bondades que você semeou, você vai colher. Então, isto é que tem que alegrar nosso coração. É saber que mesmo que parece que para nós está sendo tão difícil esperar tanto tempo, eles vão colhendo na medida do tempo. Nós apontamos lá para o dia do juízo, quando Jesus vier na sua segunda vinda. Olhamos para o Apocalipse, direcionamos a nossa oração no tempo do Senhor. Mas muitas pessoas estão colhendo ainda nessa terra. Muitas pessoas vão colher ainda nesta vida. É lógico que as grandes colheitas serão no tempo do juízo. Mas muitas colheitas já são feitas aqui na terra. Muitas colheitas já vão ser feitas aqui na terra. Porque eles estão plantando e na medida do tempo vai passando, eles vão colhendo. Os romanos também colheram. Os romanos também colheram. Na época de Nero. Escolheram também. E quem é que passou sem colher? Não. Deus sempre lembrará da maldade daqueles que lhe fizeram mal. Deus sempre lembrará daqueles que usaram de maldade com você. E eles não serão impunes. O Senhor sempre vai olhar para você e para mim, para nós, e vai ver a maldade que foram feitas com você. O Senhor vai ver a maldade que foi feita com o Rio Grande do Sul. E a devida retribuição virá para cada um desses que estão fazendo mal. Virá a retribuição. Você pode ter certeza. Daqueles que fizeram maldade com o Rio Grande do Sul. Que muita gente achando ou dizendo, profetizando que foi Deus. Não. A retribuição virá para aqueles que botaram as mãos, fizeram o que fizeram no Rio Grande do Sul. Para impedir o crescimento de todo um estado e, por que não dizer, de todo um país. Né? Então, isso virá dia após dia. Vamos vendo o Senhor, cada dia um pouquinho, fazendo eles escolher um pouquinho daquilo que eles plantaram. Então, isso é certo que vai acontecer.
Não tenha dúvida. Amém?